Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de Química e é mais uma videoaula falando sobre Química Orgânica. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre a polaridade e as reações orgânicas. Vamos fazer aí uma comparação entre a velocidade das reações orgânicas e a velocidade das reações inorgânicas. Basicamente, o nosso foco são as reações orgânicas ou reações que ocorrem entre moléculas, reações moleculares. Para explicar essas reações, a gente tem que dar uma observada na polaridade. Pelo menos para explicar a parte da velocidade das reações, nós temos que saber o que são moléculas polares e o que são moléculas apolares. Tá? As moléculas polares, quanto mais polarizadas são as moléculas, maior é a velocidade com que as reações ocorrem nessas moléculas. Tá? As moléculas polares reagem mais rapidamente. Mas aí, professor, o que é uma molécula polar e o que é uma molécula apolar? Então, primeiro a gente vai falar sobre uma molécula apolar. Tá? Molécula apolar é uma molécula que não tem polo. Tá? Polos seriam dois tipos de polos que a gente vai trabalhar aqui, polos positivos e polos negativos. Um exemplo de uma molécula apolar é o hidrogênio, molécula de H2. Essa daqui, pessoal, quando a gente escreve H2, a gente está colocando a fórmula molecular do hidrogênio, tá? Quando a gente representa assim, a gente quer dizer o seguinte, que a gente tem dois átomos de hidrogênio dentro de uma molécula de hidrogênio, beleza? Agora, se eu quiser colocar a fórmula estrutural do hidrogênio e mostrar para vocês as ligações químicas ou a ligação, no caso, que ocorre nessa molécula, a gente faz assim, desenha o símbolo de um átomo de hidrogênio, coloca aqui uma linha entre os dois átomos de hidrogênio, pelo menos essa é a representação de Kekulé, né? Representação em linhas que a gente coloca. Então, ó, a gente tem aqui, quando eu falo representação em linha, representação onde a ligação é uma linha, tá? Diferente da representação de Lewis. Não é uma fórmula estrutural em linhas, tá? Mas tá, vamos lá, o que importa? O que importa é que entre os dois átomos de hidrogênio, nós temos aí uma ligação química. Dentro de uma ligação química, nós temos dois elétrons, tá? É como se fosse o seguinte, pessoal. Um elétron está aqui, pertinho desse átomo de hidrogênio, é o elétron desse hidrogênio. E o outro elétron está aqui, ó, perto do outro átomo de hidrogênio, como se fosse o elétron desse outro átomo de hidrogênio. Mas, na verdade, o que acontece é que esses elétrons, os dois, eles podem estar em movimento, tá? Aqui dentro dessa ligação química, eles ficam se movimentando. Eles vão se movimentar para um lado e para o outro. Eles ficam a maior parte do tempo deles entre os dois núcleos dos dois átomos que fazem parte dessa ligação química. Por quê? O que a gente tem dentro do núcleo de um átomo de hidrogênio? Dos dois, né, no caso. A gente tem prótons. E os prótons atraem esses elétrons que estão aqui. Então a ligação química é o local onde a gente vai ter a maior probabilidade de encontrar esses elétrons, porque é uma posição que está entre os dois núcleos. Entre o núcleo dos dois átomos de hidrogênio, tudo bem? Mas o importante para a gente não é bem entender a estrutura, o que acontece na interação aqui entre o núcleo e o elétron. Não, pelo menos agora. O que a gente está preocupado é entender um conceito, uma propriedade periódica chamada eletronegatividade. Eu vou escrever ela aqui, ó. Eletronegatividade. Aí você já pode pensar, o que é eletronegatividade? Eletronegatividade. O que é isso, né? Você já ouviu falar? Eletronegatividade é a tendência com que um átomo tem de atrair elétrons para o seu núcleo, tá? Então, nesse caso aqui, quem tem maior eletronegatividade? Esse átomo de hidrogênio ou esse átomo de hidrogênio? Observe que os dois são do mesmo elemento químico. Os dois têm a mesma eletronegatividade. Essa eletronegatividade, como eu falei, ela é uma propriedade periódica. Então, se você tiver um desenho da tabela periódica, vamos imaginar aqui que isso... E está mais torto que tudo, mas vamos imaginar que isso daqui é o desenho de uma tabela periódica. Primeiro vamos imaginar que está bonito, né? Então, ó, a eletronegatividade ela tem uma tendência. Ela tem uma tendência de crescer do lado dos metais para o lado dos não metais. E ela tem uma tendência de crescer de baixo para cima na tabela periódica. Tudo bem?
Então, para onde a setinha está apontando, a gente tem as maiores eletronegatividades. Aqui, por exemplo, ó, vou colocar um F aqui, ó, a gente tem um átomo de flúor. É um dos átomos, é o átomo mais eletronegativo que a gente tem na tabela periódica, beleza? Então, aí do lado dele tem um oxigênio, depois o nitrogênio, o carbono. Então, assim, são átomos muito eletronegativos, principalmente flúor, oxigênio e nitrogênio, tá bom? Aí agora a gente tem o hidrogênio. O hidrogênio ele está mais ou menos aqui, ó. Ele não é muito eletronegativo, tá? Lembre-se que o hidrogênio ele não é um metal, tá? Ele tem aí uma eletronegatividade razoável, tá? Mas ela não chega tão perto de alguns não metais, como o flúor, por exemplo. Então, o átomo de hidrogênio, se você for dar uma analisada na eletronegatividade dele, ela não é tão grande, mas também não é tão baixa. Só que se você comparar a eletronegatividade de um hidrogênio com outro hidrogênio, ela vai ser a mesma. Os dois estão no mesmo ponto na tabela periódica. No caso, os dois estão aqui. Tudo bem? Como eles têm a mesma eletronegatividade, ninguém vai puxar, ninguém vai atrair essa ligação mais para o seu lado. Se eu tivesse um átomo mais eletronegativo, ele estaria atraindo essa ligação química mais para perto dele. Nesse caso aqui, como os dois têm a mesma força, pensa num cabo de guerra e pensa que essa ligação química ela é como se fosse a corda do cabo de guerra. Se os dois puxarem com exatamente a mesma força, essa corda vai se mover para um lado ou para o outro? Não, não vai se mover. Então ela vai ficar parada ali. Como essa corda vai ficar parada ali, ou no caso essa ligação não vai se mover, a gente diz que essa molécula tem uma ligação química, e a molécula no todo também é uma molécula apolar, que não vai ter polo, nem positivo e nem polo negativo. Tudo bem? Se a eletronegatividade for a mesma, a gente não tem polo, beleza? Então, ó, H2, essa molécula aqui é uma molécula apolar, não tem polo, beleza? Se tivesse escrito só polar, pessoal, ela teria polo, tá? Mas a gente coloca esse A na frente que vem de não, tá? Então, não polar. Apolar é não tem polo, beleza? Agora, se eu quiser dar um exemplo de uma molécula que é polar, que tenha polo, vamos botar aqui, molécula polar. Polar. A gente colocaria, por exemplo, primeiro eu vou colocar aqui a fórmula molecular, ácido fluorídrico, né? O HF. Ele é polar. Aí você fala, polar por quê? Muito simples. Quem que tem, agora vamos botar aqui a fórmula estrutural, né? Fórmula estrutural. Vou colocar igual ao outro. Fórmula estrutural. A gente coloca o hidrogênio fazendo uma ligação com o átomo de flúor, né? Quem tem maior força? Quem tem maior eletronegatividade? Aí você pode lembrar, né? É quem está mais aqui, ó, mais para esse lado aqui, não é? Então o flúor ele está bem mais para cá, mais para o lado dos não metais, né? Onde a eletronegatividade tende a crescer, do que o hidrogênio. Então o flúor é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então o que acontece? Se a gente fosse representar, seria como se essa ligação química que a gente tem aqui, ela estivesse indo em direção ao flúor. Ela está mais na direção do flúor, mais próxima do flúor do que do hidrogênio. A gente diz que o hidrogênio ele fica com uma carga parcial positiva, enquanto o flúor fica com uma carga parcial negativa. Isso acontece porque a ligação química, dentro dela a gente tem elétrons. E o elétron ele não tem uma carga negativa? Agora pense o seguinte, se eu estou me aproximando ou estou fazendo com que uma coisa negativa fique mais perto de mim, porque eu tenho maior eletronegatividade, ou seja, afinidade por elétrons, eu atraio mais os elétrons. Se uma coisa negativa está vindo para perto de mim, eu vou ficar mais negativo ou mais positivo? Eu vou ficar mais negativo. Agora, e o hidrogênio? A coisa negativa, que é a ligação química, ela está se afastando do hidrogênio, tá? Então, se ela está um pouco mais longe do hidrogênio, ele está com a coisa negativa mais longe dele, então ele fica mais positivo. Então o hidrogênio fica com essa carga parcial positiva e o flúor com uma carga parcial negativa, beleza? Essa ligação então, se a gente pegar a molécula hidrogênio e flúor, a gente vai notar o seguinte, que o hidrogênio ele vai ter um lado da ligação, né, que é o lado do hidrogênio, vai ser uma parte parcialmente positiva e a parte do flúor parcialmente negativa.
Para uma reação química ocorrer, ela ocorre mais facilmente quando a gente tem um composto ou uma molécula que ele tem a carga. Nesse caso aqui, a gente tem um polo polar, certo? A gente tem um polo positivo e a gente tem um polo negativo. Então, para ocorrer uma reação química, nesse caso aqui, é mais fácil ocorrer com ácido fluorídrico, com HF, do que com a molécula de H2, porque uma é polar e a outra é apolar. Só que aí tem um porém. Eu falei que a gente ia relacionar moléculas orgânicas com moléculas inorgânicas, não é? Então a gente vai relacionar o seguinte: quando a gente fala em moléculas, tá? Compostos orgânicos, compostos moleculares, a gente tem ligações do tipo covalente. Essas ligações covalentes, que são o que eu estou mostrando aqui, elas têm um compartilhamento de elétron. Só que nem sempre esse compartilhamento de elétrons é com a mesma energia, né? Às vezes o elétron está mais próximo de um átomo, porque esse átomo que está compartilhando os elétrons, ele pode ter maior eletronegatividade, certo? No caso de uma ligação iônica, a gente não tem aí uma molécula, né? A gente tem um composto. E o composto iônico, ele tem uma carga real. Então, para um composto iônico, ele não tem uma carga parcial, como é esses casos aqui, tá? Para um composto iônico, ele realmente tem uma carga negativa e realmente tem uma carga positiva. Você pode se perguntar, mas por que aqui não é uma carga real e lá é? Porque aqui, essa ligação química aqui, ó, ela está mais próxima do flúor do que do hidrogênio. Mas ela não vai se quebrar e ir para o flúor. Ou seja, o flúor não vai roubar elétrons do hidrogênio. O hidrogênio não vai perder elétrons do flúor, porque isso daqui é uma ligação covalente. Eles continuam compartilhando elétrons, mas não é um compartilhamento, vamos falar assim, com um par de igualdade, né? Os dois não puxam com a mesma força. Eles compartilham, mas a ligação fica mais perto do flúor. Já no caso de uma ligação iônica, o que acontece? O metal ele tende a perder elétrons e o não metal tende a ganhar. Também por causa da diferença de eletronegatividade. Só que no caso a diferença é muito grande, então o não metal, que é muito mais eletronegativo, tende a roubar os elétrons do metal, beleza? Então no caso de uma ligação iônica, o que acontece é que a gente tem uma carga positiva e tem uma carga negativa, e não uma carga parcialmente positiva ou parcialmente negativa. Então já é um caso um pouco diferente. Vamos dar uma analisada na próxima tela, onde a gente tem aí duas reações. Temos aqui uma reação inorgânica com nitrato de prata aqui, primeiro. Vai reagir com cloreto de sódio e vai formar cloreto de prata e nitrato de sódio. Observem que essa reação, quando ela está em meio aquoso, o que realmente está acontecendo é o seguinte: esses íons eles são dissociados em água, tá? Então vai ser separado em água isso daqui. E aí, se a gente faz essa separação, a gente vai ter prata Ag+, mais o cloro, por exemplo, o Cl-, né? Que vai formar AgCl, cloreto de prata, né? AgCl. Observem que, dissociado em água, isso aqui dentro de uma solução aquosa, né? Vai haver a dissociação e a gente vai ter os íons aí com cargas, né? Os íons eles já estão feitos. Um já tem carga positiva e o outro já tem carga negativa. Então, para eles reagirem, é muito fácil, tá? É uma atração eletrostática, uma atração de cargas que vai ocorrer. Então, essa reação aqui ela é praticamente espontânea em meio aquoso, porque a água vai dissociar, ela vai fazer com que esses íons eles se separem, tá? E aí a reação entre o cloro e a prata vai ocorrer espontaneamente, tá? Ela vai ocorrer só deles entrarem em contato. Se um estiver próximo do outro, eles vão reagir, beleza? Agora, no caso de uma ligação, isso daqui, pessoal, que a gente colocou aqui em cima, é um tipo de coisa que acontece em uma ligação iônica, tá? Então, ó, ligação iônica. Agora você pode estar percebendo, dando uma olhadinha, iônica, né? Você pode estar dando uma olhadinha aí embaixo nas ligações covalentes, no que acontece no caso de uma ligação covalente. Observem que tem uma diferença que ela é básica entre ligação iônica e ligação covalente.
No caso da ligação iônica, vocês estão vendo que a gente tem os íons ali, né? Observem, por exemplo, ó, Ag mais Cl menos. A gente já tem uma carga aqui. Então é muito rápido eles se atraírem para formar o AgCl, o cloreto de prata, porque eles têm cargas opostas. No caso aqui, ó, dos compostos moleculares, né, a gente tem aqui o metano, né? A gente tem aqui o cloro. Para que eles possam reagir, a primeira coisa que tem que acontecer é a gente quebrar essas ligações químicas, tá? Para quebrar uma ligação química, eu preciso de energia, ou seja, aquecimento. A gente precisa de emissão de luz dentro dessas partículas para que elas possam ficar excitadas, né? Os elétrons eles ganhem energia e essa ligação possa ser quebrada. Então, assim, isso não vai acontecer espontaneamente, tá? Para que as ligações sejam quebradas, né? Está escrito aqui embaixo. Para que as ligações sejam quebradas, a gente precisa fornecer algum tipo de energia para que isso ocorra. Se a gente estivesse olhando aqueles gráficos de energia, né, que mostra o caminho da reação em relação a ΔH, né? A gente vê aqui, ó, a variação de entalpia. O que ia estar acontecendo é o seguinte: a gente tem reagente, e aí, ó, a gente vai fornecer energia, vai fornecer energia até chegar na energia de ativação, e depois eles reagem e formam um produto que geralmente vai ter menor energia, tá? Pelo menos aqui no caso de uma reação isotérmica, tá? Então, ó, é óbvio que a gente, para formar essa ligação química, a primeira coisa que eu tenho que fazer é quebrar a ligação. E para quebrar essa ligação, eu preciso de energia. Então, como eu preciso de uma energia, essa ligação ela é mais lenta de ocorrer do que uma ligação iônica, tá? Essas ligações iônicas, onde a gente tem uma carga já feita, a gente tem uma carga real, a gente só precisa do seguinte: estar no meio adequado, tá? Eu não preciso fornecer energia. Se esses íons se dissociarem, eles vão reagir rapidamente, eles vão formar um produto, beleza? No caso das ligações covalentes, a gente precisa quebrar essas ligações e depois formar um produto. Você pode estar se perguntando: peraí, professor, então isso significa que esses produtos aqui eles não são formados? As ligações, não é que eles não são formados, é que é mais difícil formar eles do que uma ligação iônica, tá? Uma ligação que a gente vai falar que são as ligações inorgânicas. Mas ocorrem? Sim, ocorrem. Só que elas demoram um pouquinho mais de tempo. Então, se você for num laboratório de química inorgânica, ver uma reação, tá? E você for no laboratório de química orgânica, normalmente as reações de um laboratório de química orgânica elas são mais demoradas, tudo bem? E por que isso acontece? Porque as moléculas elas precisam de uma polaridade muito grande, elas precisam ser bem polares para que a reação ocorra mais rápido. No caso, mesmo que seja uma ligação polar, tá? Que não é o que ocorre aqui, ó, tanto cloro-cloro como carbono e hidrogênio, aqui a gente tem o metano e a molécula de cloro no lado dos reagentes. Nos dois casos, a gente tem moléculas apolares. Então, demanda uma grande energia para quebrar essas ligações químicas. Mesmo que fossem polares, moléculas polares ainda iam reagir um pouco mais devagar do que as ligações iônicas. Porque as polares que têm uma carga, elas têm na verdade uma carga parcial. E no caso das ligações iônicas, a carga é real. Então ocorre bem mais rapidamente. Beleza, pessoal? Então, basicamente, a gente está começando aqui uma playlist falando sobre química orgânica, sobre as reações da química orgânica. Então eu queria ir demonstrando alguns detalhes. Eu já fiz uma videoaula aqui no canal falando sobre as substâncias que são nucleofílicas e as eletrofílicas, né, os nucleófilos e os eletrófilos. Essa é uma segunda videoaula para essa playlist, falando aí sobre a velocidade das reações orgânicas, que são menores do que as inorgânicas, e isso também tende a gente fazer uma análise se essas reações orgânicas ocorrem entre moléculas polares ou apolares, tá? Porque as polares reagem mais rápido que as apolares. Só que as inorgânicas reagem mais rápido que as polares, que por sua vez mais rápido que as apolares. Então, tem algumas coisas que a gente tem que começar a notar para que a gente possa entrar no estudo das reações orgânicas e a gente consiga compreendê-las bem, tudo bem? Então, basicamente,
É isso que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado dessa videoaula, eu sei que ela ficou longa, vamos chegar agora nos 20 minutinhos de videoaula. Mas se você gostou, então deixa um gostei, deixa um like nesse vídeo, porque ajuda na divulgação do vídeo, ajuda também na divulgação do canal. Caso você tenha gostado muito dessa videoaula, então compartilhe ela nas suas redes sociais, compartilhe no grupo dos seus colegas, caso eles estejam estudando essa matéria e queiram aprender um pouquinho sobre isso, então podem entrar, se inscrever no Estuda Mais e acompanhar todas as nossas atualizações, beleza? É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.